Capítulo 26. Youjin estava pasmo. Yingning, eu nem terminei. Eu não acho que tenho que ouvir o resto para entender o que você está perguntando. Jinwoo interrompeu com firmeza. Não que ele não gostasse do Youjin. Ele era estranho, mas era enérgico e genuíno. O jovem era diferente da imagem dos herdeiros ultra-ricos que viu na mídia. No entanto, Jinwoo não tinha a intenção de brincar de caçador com um garoto rico, que provavelmente pensava no calabouço como um playground. Bem, se isso era tudo que você queria perguntar, estou saindo. Yingning. Youjin tentou freneticamente parar Jinwoo. Yingning. Apenas 20 vezes, não apenas me acompanhe 19 vezes. Para onde? Masmorras? Sim. É claro que vou me certificar de que você seja compensado adequadamente. Youjin estava praticamente implorando. Jinwoo inclinou a cabeça. Havia duas razões pelas quais as pessoas se tornavam caçadoras: dinheiro ou dever. Youjin não parecia se encaixar em nenhum dos dois ideais. O jovem herdeiro não precisava de dinheiro das masmorras, e se fosse o senso de dever que o levou até lá, ele não teria pedido outra pessoa para fazer todo o trabalho por ele. Talvez ele estivesse procurando uma sensação de emoção maior do que um esporte radical. Não seria estranho que uma criança de família rica, tendo todas as necessidades atendidas e tendo fornecido toda a proteção que existe, se cansasse de uma vida segura e entediante. Suponho que haja todos os tipos de pessoas neste mundo. Esta era a opinião de Jinwoo sobre o jovem até agora. Mas comparado ao que Jinwoo havia pensado anteriormente, ele viu uma estranha luz de determinação por trás dos olhos de Youjin. Ele tem algum outro propósito? Em vez da compensação adequada que o jovem estava oferecendo, o que chamou a atenção de Jinwoo foi o número específico de 19 incursões. Sua mente começou a fazer os cálculos. Espere. Se o último calabouço foi seu primeiro raid, e agora ele precisa de mais 19. Este punk não poderia estar pensando em... Jinwoo chegou a uma conclusão, pasmo. Você está pensando em obter uma licença de Guildmaster? Sim, Yingning. Ainda bem que ele não tinha pedido café. Ele certamente teria dado uma cusparada enquanto bebia. Você vai se tornar um Guildmaster. Vocês. Bem, é complicado, Yingning. O rosto de Youjin ficou ainda mais vermelho do que antes. Por favor, me escute, Yingning. Imaginando o que ele faria, Jinwoo perdeu a curiosidade e se sentou novamente. Tudo bem, vamos ouvir. Afinal, a uma hora que ele alocou ainda não tinha pá.s.sede. Ele podia se dar ao luxo de pelo menos ouvir a história do jovem. Youjin fez o mesmo e voltou a sentar-se à sua frente. Como você disse, eu quero obter a licença Guildmaster. Não era exatamente difícil para um caçador obter uma licença de Guildmaster. Exigia apenas que o caçador obtivesse a experiência de 20 incursões. Após atender a esse requisito, o Hunter só precisava fazer um simples teste escrito, e obteria a licença. Claro, ninguém iria querer se juntar a uma guilda de caçadores sem nome, e se eles não pudessem manter o número mínimo de membros necessário para uma guilda, a guilda seria dissolvida. Youjin continuou, ainda não foi revelado ao público, mas a verdade é que meu pai quer fazer uma guilda. A Youjin Construction quer fazer uma guilda. Sim. A Youjin Construction foi uma das principais construtoras da Coreia do Sul. Apesar do nome, suas atividades não se limitavam apenas à construção. A empresa era conhecida por ter um dedo em muitas áreas de negócios e, recentemente, eles começaram a se envolver em negócios relacionados a Hunter, ganhando muito dinheiro. E essa empresa quer sua própria guilda. Vendo o interesse de Jinwoo, Youjin continuou animado. Meu pai quer reunir caçadores fortes e criar uma grande guilda e, por meio da guilda, ele quer conduzir todos os tipos de negócios relacionados a caçadores. Se uma empresa queria conduzir negócios relacionados a Hunter, a cooperação de uma guilda era crucial. Afinal, era necessária a provisão de uma grande guilda para obter núcleos mágicos, cadáveres de bestas mágicas, cristais de mana e outros tesouros do rank Belgates. Então, ele quer eliminar o intermediário nesse processo. Você atingiu o alvo, Yingning. Com seu poder, não seria problema para a construção Youjin fazer uma guilda. O problema seria quem administraria aquela guilda. Atualmente, meu pai deseja contratar um caçador de nível S como um mestre da guilda e tornar meu irmão mais velho mestre da guilda adjunto para operar a guilda como um ramo do negócio. Mas... Jinwoo percebeu o que Youjin estava dizendo. O plano atual do pai tinha uma pequena falha.
Os poderes do Guildmaster na guilda eram absolutos. Se surgisse um atrito entre a empresa e o caçador que empregavam, isso resultaria na destruição de seu plano. Nessa linha de pensamento, havia outra opção: fazer de alguém que nunca trairia a empresa o Guildmaster. Por exemplo, o filho do presidente. E o presidente Yomingan teve Youjinho como filho. Comparado com meu irmão, minha influência ou realizações não são suficientes para me tornar o mestre da guilda. Foi ideia dele mover a empresa na direção dos negócios relacionados a ter, e essa direção já resultou em enormes lucros para a empresa. Aos 31 anos, o irmão mais velho de Youjinho já havia se tornado um empresário de sucesso. Comparado a ele, o irmão mais novo era apenas um estudante universitário de 22 anos, deixando de lado o fato de que ele era um ser desperto de categoria D. Estava claro que o presidente pretendia deixar os negócios do clã para seu primogênito. Embora o irmão mais velho não pudesse se tornar um Guildmaster como um não-caçador, ele já havia mostrado grandes resultados no reino dos negócios relacionados aos caçadores. Eles arriscariam contra o risco da lealdade do caçador empregado. E você quer convencer seu pai a torná-lo mestre da guilda? Sim, isso é certo, Yingning. Agora Jinwoo percebeu por que Youjinho se agarrou a ele com grande desespero. Se o jovem empregasse um caçador de alto escalão e obtivesse a licença de Guildmaster, não seria diferente de comprar a licença. Mas e se ele fosse com caçadores de baixa patente como ele concluísse 20 incursões? Isso pode mover o coração de seu pai. Youjinho teve que mostrar que ele poderia liderar os outros Hunters. Esta era a sua aposta. Uma vez que ele se tornou Guildmaster, ele poderia colocar um S-Rank Hunter como adjunto Guildmaster e reunir outros Hunters qualificados. Contanto que um dos líderes do clã fosse habilidoso, seria bom o suficiente para os outros caçadores. Para que tudo isso acontecesse, ele precisava dos 20 ataques. Especificamente com Hunters de baixo escalão. Yingning, por favor. Eu imploro pela sua ajuda. Youjinho baixou a cabeça profundamente. Se não fosse por Jinwoo, ele teria perdido a vida 2 vezes em seu primeiro ataque. Uma vez da aranha e a segunda de HW. Angdong-seok. Ele precisava de um aliado confiável. Eu posso colocar minha confiança em Yingning. Para Youjinho, Jinwoo era um homem de justiça absoluta. Ele era alguém que mataria friamente seus inimigos sem piscar, mas não ameaçaria desnecessariamente a vida dos fracos. Um patrono do esforço que não levaria à força algo que não foi merecido. O Ranker Sung Jinwoo era o candidato perfeito para seus planos. Mas Sung Jinwoo não precisava de Youjinho. Então ele perguntou: o que tem para mim? Youjinho ergueu a cabeça e tirou com alegria um envelope pardo que havia preparado. Dentro estava a planta de um edifício. Ele o entregou a Jinwoo. É o prédio que iremos construir para o Guild Office. O valor estimado é de cerca de 30 bilhões de won. Embora a associação tenha feito o seu melhor, a possibilidade de um Dungeon Break sempre existiu neste país. Como tal, as áreas onde grandes guildas mantinham seus quartéis generais tiveram seus valores de terra aumentando explosivamente. Afinal, a vida de uma pessoa era o bem mais valioso. Mesmo a presença de uma pequena guilda próxima aumentaria sua segurança, e se fosse uma grande guilda em vez disso? Se eu me tornar o Guildmaster, vamos usá-lo por exatamente 1 ano até que a guilda se estabilize. Então, vou passar a escritura para Yingning. Claro, autenticaremos o contrato para que a empresa não possa desistir de nenhuma forma. Um edifício de 30 bilhões de won para apenas 19 ataques de rank C. Jinwoo sorriu. Você está dizendo que o preço de se tornar Guildmaster vale tanto assim? Isso está correto, Yingning. Naquele dia no Dungeon C Rank, Youjinho aprendeu que tudo pode acontecer em um raid. Entrar com um caçador fraco pode resultar em sua morte. Por outro lado, se ele empregasse um caçador famoso, seu pai não ficaria convencido de forma alguma. Mas Jinwoo era diferente. Ele era um caçador de nível I que derrubou um chefe de nível C e vários caçadores de nível C sozinho, sem nenhum ferimento grave. Yingning é no mínimo um rank B. Talvez até maior. Com sua ajuda, passar por 19 incursões de rank C seria uma brisa. Se ele pudesse se tornar um Guildmaster, 30 bilhões não seriam nada. Tudo o que restou foi a resposta de Jinwoo. Não acho que ele recusará tal oferta. Youjinho cuidadosamente tentou ler a expressão de Jinwoo. O que devo fazer? Jinwoo caiu em contemplação. 30 bilhões de won. Foi uma quantia enorme.
Se ganhar na loteria significasse 1,5 bilhão de ganhos, ele teria que ganhar na loteria 20 vezes para obter tal quantia. Além disso, o valor do edifício só aumentaria com a presença de uma guilda operando fora dele. O caçador comum imediatamente pegaria os papéis e assinaria a oferta. Mas Jin-Woo não era um caçador comum. Apenas nem um segundo. Ele era o único caçador capaz de crescer. Contanto que ele continuasse suas buscas e subidas de nível, ele um dia alcançaria o rank S, não, mais alto do que isso. Se eu me tornar um caçador rank S, 30 bilhões não é nada. Apenas as taxas de contrato para um terço rank S estavam em dezenas de bilhões. Nenhuma celebridade ou estrela do esporte poderia se comparar ao valor desses caçadores S-Rank. Este era um mundo onde o número de um terço rank S significava a influência e o poder de um país. Como tal, o tratamento dado aos S-Rankers surpa.S.C de imaginação. Portanto, neste momento, a coisa mais importante para o Jin-Woo não era dinheiro, mas progresso. E para aumentar seus poderes, estar sozinho era o melhor. Eu tenho que minimizar os fatores desconhecidos. Caçar juntos diminuiria seus pontos de experiência e também seria difícil agir sob o olhar de outras pessoas. Mesmo no último calabouço, ele teve que garantir o silêncio de Youjinho para garantir que nada de incômodo acontecesse com ele. Também seria uma dor de cabeça combinar sua agenda com a de seus companheiros de equipe. Não importa como ele olhasse para isso, os negativos eram demais. Sempre posso ganhar mais dinheiro. Lamentável, mas Jin-Woo decidiu recusar a oferta. Esperar. De repente, ele pensou em uma maneira de ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, garantir o crescimento. Se eu puder fazer isso. Ele ergueu a cabeça e encontrou os olhos nervosos de Youjin olhando para ele. Jin-Woo abriu lentamente a boca. Eu tenho uma condição. O rosto de Youjin imediatamente se encheu de felicidade. Nada. Apenas me diga, Yingning. Jin-Woo se perguntou se ele ainda sorriria depois de ouvir a condição. Ele conteve o seu próprio sorriso. Só você e eu. Apenas nós dois entraremos no calabouço. Youjin ficou surpreso. Yingning, me perdoe se eu entendi errado. Mas você está dizendo que só você e eu limparíamos um calabouço de nível C? Você acertou. O rosto de Youjin ficou pálido como a neve.